Pois é, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos, a moto CG carburada deu pau. Isso mesmo, uma coisa inesperada. A moto CG deu pau. Agora, lembrando, né? CG 160 carburada. Foi bem assim, ó. Eu tava andando com ela e eu presto muita atenção no barulho do escapamento, porque esse tipo de escapamento aí, se você tiver um ajuste bem legal de mistura, ele tem um barulho ideal dele. Não é um barulho irritante, é um barulho gostoso de ouvir. Né? Uma estraladinha gostosa, mais grave. Se você tiver com a mistura é, pobre, ele tem um barulho agudo, estridente. Se você tiver com a mistura muito rica, ele tem um barulho muito grave e muito fechado. Se você tiver o ajuste ideal, ele fica afinado. O escapamento vira um verdadeiro instrumento musical. Por isso que eu coloquei essa imagem aí na tela. Mas estava eu vindo para o trabalho, quando faltava mais ou menos 1 quilômetro, eu percebi que o escapamento mudou drasticamente de som. Mas a moto estava funcionando, andando normal, não estava falhando, tá? Eu achei aquilo normal. Ela é assim mesmo, como eu falei já sobre esse carburador Pandão, foi difícil achar o ajuste dele, viu? Foram 4 voltas no parafuso de mistura para achar o ajuste ideal na minha moto CG 160 carburada, né? Fumando. Então, eu estou usando vela de iridium. Faz uns 30 mil quilômetros que eu comprei essa vela, tá? Eu troquei ela. Eu imaginei que a vela de iridium ia dar mais potência e tudo mais, só que não, né? Ficou a mesma coisa, tá? Mas eu estava andando na moto e de repente o motor apagou, do nada, como se eu tivesse virado a chave, né? Mas como eu já estava chegando no trabalho, eu encostei a moto lá no estacionamento e fui trabalhar. No intervalo, eu tentei dar 2 trancos nela numa ladeira. O tranco que eu dou é assim, eu subo na moto, eu subo uma ladeira bem íngreme assim, bem íngreme não, uma ladeira considerável, né? Uma distância considerável, eu empurro a moto, aí eu subo nela, ligo a ignição, engato uma terceira ou quarta marcha, deixo ela descer, pegar bastante velocidade, depois eu solto devagar a embreagem, o motor começa a girar e aí só então eu começo a acelerar e acionar a embreagem, né? Mas mesmo assim ela não deu sinal de vida, nem sinal de vida ela deu. Então alguma coisa grave havia acontecido. Vamos às hipóteses. Primeiro, a moto é uma moto injetada com carburador. O que pode ter acontecido? Imaginei eu que foi o chicote. Ah, o chicote deu problema. Esse chicote está todo, parece o Frankenstein, todo remendado. É o chicote. Outra opção. O bico injetor queimou de tanto ficar ali, né? Forçando ali, sem gasolina. Ele acabou queimando. Com isso, não está faiscando mais. Outra opção. Erro no módulo. O módulo caiu a ficha nele de que ele está sem o bico, sem o TBI. Aí ele falou, não, também não vou mais ficar sendo passado de trouxa aqui, né? Vou parar. Parou de mandar faísca. Outra opção. Acho que basicamente isso, né? Ah, sim, gasolina. Carburador entupiu. Mangueirinha entupiu. Não está vindo gasolina para o carburador. Aí a moto não vai ter como estourar, né? Se não tem gasolina, não tem explosão. Vamos às eliminações. Ah, sim, a vela também. Pode ser a vela. Pode ser a vela que está queimada. Pode ser o cachimbo. Pode ser a bobina. A bobina é uma boa. A bobina é uma boa. Pode ser o cabo da vela da bobina. Pode ser o comutador da chave de ignição. Que a minha moto ela não tem aquela função do botãozinho no punho direito que você desliga a ignição, tá? A minha não tem. É direto na chave mesmo. Então podia ser também compressão do motor. O motor perdeu totalmente a compressão, agora ele não funciona mais.
motivos, anéis arrebentados, camisa riscada ou, né? Pode ser um conjunto desses dois fatores, o cabeçote com as válvulas empenadas, tortas, quebradas, rachadas ou alguma sujeirinha do motor fumante caiu entre a válvula e a sede, provocando a falta de vedação. Eu confesso que a primeira coisa que eu fui verificar foi o bico injetor, fazer um teste. O bico injetor da Honda CG, ele tem mais ou menos uns 12, 13 ohms de resistência. Você coloca na escala de 200 ohms e mede os dois terminais do bico injetor. Eu tenho um bico injetor novo, tá? O meu deu acho que 10 ponto alguma coisa, tá? Considere também que o multímetro ele tem 0,4 de resistência interna, o meu, tá? Cada um tem o seu. Você calcula isso colocando as duas pontas de prova uma junto da outra, para você ter uma medida mais precisa. Mas como é uma medida grande, 10, 12, 13, isso aí pouco vai importar. Então eu medi o meu bico novo, o zero que está na caixa, ele deu 10 ponto alguma coisa. O bico da moto deu 12, tá? Eu acho que está dentro da tolerância. Acho não, tenho certeza que se ele tivesse queimado ele teria dado uma resistência muito maior ou teria dado não continuidade, né? Não continuidade é quando você tem um buraco no meio do caminho da eletricidade para ela não passar. Por exemplo, você pega os terminais de um fio e mede a resistência, você corta o fio no meio. Ali você acabou com a continuidade do fio, né? Você arrebentou o fio e não vai mais passar eletricidade pelo fio. Então se o meu bico injetor tivesse queimado, ou ele não passaria mais nada, ou ele estaria com uma resistência absurdamente alta ou absurdamente baixa. Não sei. Mas a resistência dele estava ok. Então, analisei também facilmente que estava chegando sim gasolina no carburador, tranquilo. A mangueirinha é transparente, dá para ver isso de uma maneira bem fácil. Então, já que não era o bico, já que não era o carburador, eu parti para o cabo de vela. Eu tirei o plug do cachimbo, eu despluguei o cachimbo do cabo de vela. É bem fácil de fazer isso. A gente vai rosqueando no sentido anti-horário o cachimbo e ele sai, tá? Não é para puxar, porque aquilo ali é parafusado, é um parafuso que rosqueia por dentro do cabo de vela, né? Tem gente que puxa, tá errado, é rosqueado. Então eu verifiquei através de um teste, ligando a moto, e tem um mosquito chato aqui na minha cara. Eu verifiquei que aproximando o fio do cabo, com a ajuda de um alicate, é claro, se você segurar com a mão você vai levar um baita de um choque, que não vai te matar, né, mas vai te dar uma sensação bem desagradável. Aproximando o cabo da carcaça do motor e ligando a moto, acionando o motor, eu percebi que faiscava. Opa, até ali faiscava. Então não é bobina, não é mais nada, já excluí um monte de problema. Pode ser a compressão do motor, e pode ser o cachimbo e pode ser a vela. Então, para eu não ir pelo mais difícil, aliás, eu errei, né, nesse diagnóstico, eu comecei do mais difícil. Eu tirei a gasolina do tanque, eu levantei o tanque para pegar o pico injetor que estava preso bonitinho lá, por baixo do tanque, escondidinho, né? Para não tomar poeira, nem chuva, nem nada. Eu tinha escondido o bico. Aí eu comecei pelo mais difícil. Então eu parti. Mas também eu não tinha ferramenta no dia, né? Eu tive que esperar de um dia para o outro, tem toda essa questão. Aí no outro dia lá eu trouxe uma vela nova, eu trouxe uma ferramenta para tirar a vela, e eu trouxe um cachimbo velho lá que eu tinha de uma YBR, que também serve na CG também, tá? Aliás, eu não trouxe uma vela nova não, a vela é velha mesmo, é a vela que estava antes da moto. Ah, para fazer um teste serve, né? E para rodar também, porque ela estava rodando normal. Então eu fiz o teste. Fiz o teste não, eu
Quando eu tirei a vela da moto, a de Iridium, que eu coloquei no ano passado, no mês de novembro, e hoje a gente está no mês de agosto, essa vela de Iridium rodou 9 meses na moto, tá? Por volta de 10 mil quilômetros. A vela de Iridium, zero que eu comprei nova. Antes de colocar, eu ajustei a folga bonitinha, coloquei. Pois muito bem, senhores e senhoras, moças e rapazes, meninas e meninos. O problema da moto foi a vela. A vela encharcou de óleo, queimou todo o bico dela, a ponta dela toda preta de óleo queimado. Então ela não aguentou mais faiscar. Você sabe que a vela ela tem dois eletrodos, né? Um que vem assim por cima e um que fica no miolo da vela, né? É o positivo e o negativo. É ali que salta a faísca. Sabe esse eletrodo que fica no meio da vela? Que sobe assim, ele é redondinho? Então, no caso da de Iridium, a ponta dele é pontudo, né? É uma ponta, que ajuda na facilidade da faísca saltar. Por isso que eu coloquei a vela de Iridium, porque eu sabia que ela ia aguentar mais. Eu sabia que o motor estava fumando, né? E eu já sou macaco velho, já de carro que fuma. Todos os meus carros fumavam, todos fuma. Fumou, né? Só um carro que eu comprei aí num leilão que não fuma, que é um Palio 2012 com 120 mil quilômetros, 1.0, Attractive. É um novo Palio. Ele não fuma não, mas todos os carros que eu tive fumavam. Moto também. Então, o cara que já teve tanto veículo que fuma, mas eu não fumo não, tá? É só os veículos mesmo. Já acaba se acostumando a achar um jeitinho, né? Então eu coloquei uma vela de Iridium porque eu pensei, pô, essa vela vai rodar uns 50, 60 mil. Rodou 30 mil, tá bom, né? Então eu estava dizendo que aquele eletrodo de baixo que fica no miolo da vela, ele tem como é que eu posso dizer? Um canalzinho em volta dele que não tem nada. Aí depois vem o corpo da vela, né? É como se fosse um buraco ali em volta, como se fosse um vale, né? Um vale. Não tem nada ali, é meio que um isolamento, sei lá. Mas você pode enfiar, por exemplo, uma coisa bem fininha ali em volta, um palito de dente, por exemplo. Ele não tem nada ali entre a cerâmica, parece uma cerâmica, né? E o metal. Eu não sei para que é aquilo ali, acredito eu que seja para isolar alguma coisa, né? Não, não acredito não tenho dúvida que seja para isolar. Então, quando a sujeira do óleo carbonizado, que é uma verdadeira um carbono, né? Caiu ali no meio, ele fechou o curto da vela, ela parou de faiscar. Mas a vela não está ruim, o que está ruim é a sujeira. Se eu der uma limpada nessa vela, ela vai funcionar de novo. E eu vou fazer isso, com certeza, porque a minha filosofia de vida é usar, usar, usar até acabar. E quando acabar, usar mais ainda, limpar e usar de novo. Até realmente chegar uma hora que não dê mais mesmo, né? E a minha filosofia de vida é essa, aproveitar até o fim. Por isso que eu estou andando com a moto fumando. Não é preguiça, não é... É também um pouquinho de preguiça sim. Mas é porque eu quero ver, eu quero fazer um teste para ver realmente é urgente assim fazer o motor. Eu posso ficar na rua a qualquer momento, eu estou assumindo um risco. Mas e os benefícios de rodar mais, sei lá, 30 mil com o motor fumando? Quanto tempo ele aguenta? Eu vou fazer um conteúdo depois sobre esse assunto específico. Mas a questão é que realmente a vela sujou muito de óleo, também 30 mil quilômetros fumando bem, né? Ela até que aguentou bem. O cachimbo tem um pouco de folga entre o encaixe da vela e o cachimbo, mas eu enrolei um pouco de fio no parafuso lá da vela, no encaixe, aí ele ficou mais preso assim, mais justo, né? O cachimbo na vela. Coloquei a vela antiga que estava nela para rodar por enquanto, até eu limpar a vela de irídio. Na verdade eu comprei uma vela nova, mas eu só vou colocar quando eu colocar o cilindro novo, né? Porque não faz sentido eu pagar R$ 38 numa vela e queimar a vela, né? Sujar a vela todinha. Eu vou me virando com as coisas velhas por enquanto. Comprei um cachimbo novo também, mas não coloquei. Coloquei
o cachimbo que já estava, funcionou, está funcionando normal a moto. Não falha. Eu imaginava assim que ela ia começar a falhar, pá, pá, dar aqueles pipocos, falhar, e aí depois ela ia parar. Mas não, ela parou de repente, sem avisar, sem dar nenhum sinal. Entendeu? Então foi esse o problema. A vela sujou muito, parou, eu troquei, agora já estou rodando feliz e contente. Então é isso que eu ia falar nesse conteúdo. Espero ter sido útil essa experiência para você, ter tirado algum proveito. Curta, compartilhe e comente. Se inscreva no canal para ajudar. Eu agradeço de coração. Um abraço, até mais.